Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é a professora Amanda Moreira e eu estou aqui com vocês no canal para a gente aprender um pouco mais de matemática e hoje a gente vai falar de progressão aritmética, tá bom? Inicialmente a gente gosta de definir sequência numérica, né? Mas definindo uma progressão aritmética, a gente define uma PA, para a gente, né, encurtar um pouquinho a nossa fala, progressão aritmética mais conhecida como PA, como sendo uma sequência lógica de valores. Ok, por que lógica? Vai existir uma constância entre um termo e outro, tudo bem? Sequência lógica de valores, cujo termo é obtido pela soma do termo anterior com uma constante. Essa constante, a gente chama essa constante de razão. Essa razão, a gente carinhosamente vai chamar de R, tudo bem? O que isso quer dizer? Um termo de uma PA, ele é obtido através da soma entre o seu antecessor, o seu anterior, e uma razão, tudo bem? Seja essa PA aqui, já estou tomando como verdade que é uma PA. Então, se eu pegar o meu primeiro termo, somar com uma razão, eu vou ter o meu A2. Se eu pegar o meu segundo termo e somar com uma razão, eu vou ter o meu terceiro termo. Se eu pegar o terceiro termo, somar com uma razão, eu vou ter o meu quarto termo e assim sucessivamente. Beleza, agora quem é quem aqui? A1, primeiro termo, o meu AN é o meu enésimo termo, é o meu último termo da sequência, é o meu último termo da PA. O que esse N representa? É o índice, é a quantidade de termos que a gente vai ter, né? O N, como sendo o subíndice de cada termo, é a posição do cara. Como assim, Amanda? O meu A2 é o meu segundo termo da sequência. O meu A4 é o quarto termo da sequência. Se o meu AN for o A17, por exemplo, eu vou ter 17 termos na minha sequência. Joinha até aqui? N é a quantidade de termos e R é a minha razão. A razão obtida como? Olha aqui. Se eu pegar o A2 e o A1, o valor da subtração, da diferença, vai ser o mesmo que o A3 e o A2, que vai ser o mesmo resultado de A4 e A3, A4 menos A3, tudo bem? E vai ser idêntico à minha razão, tudo bem? Então, como é que eu encontro a razão de uma PA? Pega um termo e subtrai do anterior. Joinha até aqui, gente? Beleza? Pode seguir? Vambora. Então, eu botei aqui 3 exemplos para a gente determinar a razão dessas 3 PAs aqui. Vamos tentar descobrir. Eu tenho, nesse item I aqui, pulando 2, 6, 10, 14... Bom, se eu pegar 6 menos 2, vai ser igual a 10 menos 6, que vai ser igual a 14 menos 10. Ou seja, a minha razão vale 4. Tranquilo? Nesse item 2i, se eu fizer 0 menos 1, vai ser igual a menos 1 menos 0, que vai ser igual a menos 2 menos 1, porque eu tenho o menos da diferença dos termos para determinar a minha razão e tenho esse menos que é do próprio termo, tudo bem? Por isso que vai ficar menos com menos aqui. O que eu vou ter aqui? A minha razão vai ser menos 1. Ó, observa aqui. Esse menos 2 menos menos 1 vai ficar menos 2 mais 1, tá? Então, a minha razão dessa minha segunda PA vai ser menos 1. Tranquilo? Nessa terceira, perceba que todos os meus termos são iguais. Ah, Amanda, então não tem constante. Não, mentira. A constante existe, só que ela é igual a 0. 3 menos 3 é igual a 3 menos 3, que é igual a 3 menos 3, e é igual a 0. Ou seja, a minha razão é igual a 0. O que eu quero concluir com isso? Toda vez, voltando aqui no item I, que eu tiver uma PA cuja razão é positiva, perceba que essa razão aqui, ela é maior do que 0, eu classifico essa PA como sendo uma PA crescente.
Tá bom? Se eu tenho, vamos lá, eu classifico como uma PA crescente de modo que a minha razão é maior do que zero e os saltos são sempre os mesmos. Eu classifico a minha PA como sendo decrescente quando eu tenho a minha razão negativa. Tudo bem? Então eu tenho aqui decrescente. E quando a razão é zero? A razão sendo zero, você vai classificar a PA como constante. Existe uma constância ali, tudo bem? A razão é igual a zero. Até aqui foi? Beleza. E dentro ainda da introdução de PA, de progressão aritmética, a gente vai ter duas propriedades, né? Na verdade são três, só que aí a gente consegue entender dois em um, duas propriedades em uma. Que a primeira fala o seguinte, que quando eu tenho uma PA com uma quantidade ímpar de termos, o termo central vai ser a média aritmética dos termos das pontas. Tudo bem? Eu coloquei aqui uma PA de 3 termos, mas vale para quaisquer termos centrais de uma PA. Termos centrais fica meio esquisito falar, mas vamos pensar numa PA de 7 termos. Beleza? Se eu tenho uma PA de 7 termos, o meu quarto termo é o termo central. Então, nesse termo central, eu consigo dizer que ele é a média aritmética dos termos da ponta, ou seja, do A1 e do A7. Mas também consigo dizer que esse A4 é a média aritmética do A2 com o A6. Eu posso dizer que o A4 é a média aritmética do A3 com o A5. Tudo bem? Botei aqui 3 termos para ficar algo mais tranquilo. Vale para quaisquer 3 termos que a gente tirar de uma PA, 3 termos consecutivos, tá? Segunda propriedade, a soma dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Botei esse exemplo aqui para a gente conseguir aplicar essas duas propriedades, tá? A primeira é que o termo central é a média aritmética dos termos das pontas. Pensa comigo, 2 mais 14. 2 mais 14 sobre 2 vai dar 16 por 2, que é 8, termo central. 5 mais 11 sobre 2, que é a média aritmética, né? Vai me dar 16 por 2, que é 8. Tá bom? Valeu a primeira propriedade. Apesar de eu ter 5 termos, né? Mas eu posso ir um pouco além. Eu posso ir um pouco além em que sentido, Amanda? Se você pegar o 5 é 2 mais 8 dividido por 2. Se você pegar o 11 é 8 mais 14 dividido por 2. Tudo bem? Vamos pegar também essa segunda propriedade para entender sobre a soma dos extremos. Se eu somar os extremos, 2 mais 14, vai me dar 16. 5 mais 11 também é 16. Ah, Amanda, mas sobrou 8 aqui. 8 mais 8 é quanto? Tudo bem? Também é 16. Ficou claro aqui, pessoal? Até aqui, tranquilo? Bom, gente, vamos seguir. Termo geral. A ideia seria muito mais fácil eu falar, gente, o termo geral é isso aqui, mas não, vamos entender o porquê que o termo geral é da forma que é. Pensa comigo aqui, seja essa PA, eu já estou afirmando que é uma PA. Se eu já estou afirmando que é uma PA, existe uma razão, tá? Então, o que a gente vai ter? Do A1 para o A2, eu somo uma razão. Do A2 para o A3, eu somo uma razão. Do A3 para o A4, eu somo uma razão. E por aí vai, beleza? Bom, a gente tem o primeiro termo, que é o A1. Se eu fosse escrever o A2 em função do A1, como é que funcionaria? O meu A2, o segundo termo, é o meu primeiro termo mais uma razão. Tudo bem? Vou pegar o terceiro termo. Se eu for escrever o terceiro termo, quem é o A3?
Lembra na definição de progressão aritmética? Um termo é obtido com a soma do antecessor, do anterior, com uma razão. Então, quem vai ser o A3? Vai ser o A2 mais uma razão. Só que peraí, quem foi que a gente disse que é o A2 aqui em cima? Não é A1 mais R? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, A1 mais 2R. Por que 2, Amanda? Porque a gente tem esse R, que é do próprio A2, e o R, que já está somado para associar e encontrar o A3. Tudo bem? Bom, quem vai ser o meu A4? Vai ser o A3 mais uma razão. Só que quem é o A3? Não é A1 mais 2R? Se eu for somar com esse R daqui de baixo, eu tenho A1 mais 3R. E por aí sucessivamente. Vou fazer o A5 porque ele está indicado aqui. Se eu fizer o A5, ele é o A4 mais uma razão. Então, se eu for escrever o A5, o A1 em função do A5, ele vai ser A1 mais 4 vezes a minha razão. Interessante. Vamos pensar no AN, vamos pensar nesse cara aqui, ó. Quem seria o meu AN? Ele seria o meu AN menos 1 mais a minha razão. Tudo bem? Que é o termo anterior, o termo antecessor. Beleza, mas quem é o AN menos 1 se eu for escrever esse cara em função de A1? Na verdade, se eu for escrever o A1 em função desse cara, né? Você vai ter AN igual ao A1 mais... Repara numa constância que está tendo aqui, que é a seguinte. Se eu quero descobrir um termo, o cara que está sendo multiplicado com a razão, ele é justamente a diferença dos índices dos dois termos que eu estou trabalhando. Repara aqui. A3. 3 menos 2, perdão. Aqui eu botei erradinho. Na verdade, aqui a 2 está certo. A3 e A1. Na verdade, você tem que olhar para o A1. A3 é o A1 mais 2R. Mas peraí, que 2 é esse? É o 2 do 3 menos 1. O A4. O A4 em função do A1, 4 menos 1, 3. A5 e A1, 5 menos 1, 4. Então, se eu quero escrever o AN em função, o AN em prol do A1, né? Vou colocar o A1 em função do AN, vou fazer N menos 1 vezes a razão. Mais N menos 1 vezes a razão. E aí a gente cai no termo geral, tá? Eu pego o enésimo termo, tranquilão? Quem vai ser, né, o meu termo geral da PA? Vai ser a N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Volto a dizer, quem é esse N menos 1? Esse cara aqui é exatamente a diferença da posição dos dois termos que eu estou usando. Nesse caso, o AN e o A1, o último e o primeiro. Mas peraí, você não precisa ficar preso apenas ao primeiro e ao último termo. Você pode e deve generalizar essa fórmula para quaisquer dois termos que você vai ter numa PA. Tudo bem? Generalizando aqui, ao invés de eu colocar a N e A1, eu coloquei a N e a P. Tudo bem? O que isso quer dizer? Eu consigo aplicar o termo geral da minha PA, eu posso aplicar o termo geral a partir de quaisquer dois termos. Tudo bem? Aí eu venho para esse exemplo aqui. Em uma PA, sabendo que o A3 vale 12, o A3 vale 12 e o A6 vale 30, determine o segundo termo. Vamos pensar. Ele não te deu o primeiro termo, ele não te deu a razão e ele te deu dois termos aleatórios dentro da sua progressão aritmética. O que eu vou fazer aqui? Como eu já havia falado, através do termo geral, eu consigo aplicar o termo geral a partir de quaisquer dois termos. Então, é com esses dois termos que eu vou trabalhar. Tudo bem? Então, pensa comigo. Posicionalmente falando, o maior termo está isolado.
tudo bem? Se eu tô com o A6 e o A3, quem vai estar isolado é o A6. Se eu tenho o A8 e o A5, quem está isolado é o A8, tudo bem? A6, quem vai ser o A6? Vai ser o A3 mais... Quantas vezes a razão? 6 menos 3, que vai dar 3. 3 vezes a razão. Tudo certo? Bacana, agora eu vou aplicar, porque o que eu preciso? Eu preciso descobrir a razão para depois descobrir o segundo termo. Mas olha, se eu já tenho o terceiro, eu descobrindo a razão, é só eu subtrair. Concorda comigo? O meu A6 é 30, o meu A3 é 12, mais 3R, tudo bem? O 12 vem subtraindo, então eu vou ter 18 é igual a 3R. Isso significa, isso implica o quê? Que a minha razão vale 6. Ok? Guarda essa informação com muito carinho no seu coração. Para quê? Para quando eu quiser descobrir o meu segundo termo, quem vai ser o meu A2? Na verdade, o meu A2 é o meu A3 menos a razão. Quem vai ser o meu A2 aqui? O meu A3, que é 12, menos a razão, que é 6. Então, o meu A2 vale 6. Até aqui, de boa? Foi? Então, vamos embora. Dentro do termo geral, na verdade, ainda dentro de PA, a gente pode descobrir um termo. Como você pode descobrir a soma de todos os termos? Tranquilo? Seja essa PA crescente, decrescente ou constante, tá bom? Tá muito tranquilo se eu chegar para você e falar assim, eu tenho uma PA de 5 termos, suponhamos que eu te dei uma PA de 5 termos e a razão é 2 e peça a soma. Fazer na mão, dá para fazer. Agora, se eu peço para você determinar para mim, como nesse exemplo, a soma dos 20 termos de uma PA, se a razão for muito grande, a gente vai estar falando de números muito grandes e fazendo o braço cansa. E também não vale a pena. Como é que eu aplicaria então, Amanda, essa questão da soma dos termos? Olha aqui. Você vai pegar o primeiro e somar com o último, tranquilo? Pegou o primeiro, somou com o último, você vai multiplicar esse resultado pelo número de termos e dividir por 2. Primeiro mais o último, multiplica pelo total e divide por 2. Vem cá, determine a soma dos 20 termos dessa PA. 3, 5, 7... Se eu já estou falando que é uma PA, vai existir uma razão, correto? Se já vai existir uma razão, olha para mim. Quanto é que vale a razão? A razão dessa bonita aqui é igual a 2. Tudo bem? Só que, para a soma dos termos, eu preciso do primeiro termo e preciso do último. Ele quer a soma dos 20. Peraí, mas como é que eu encontro esse 20º termo? Através do termo geral. Tranquilo? Olha pra cá. Se eu quiser, na verdade, para eu descobrir o meu A20, eu posso escrever a partir de qualquer termo, lembra disso? Vou botar pelo A1, pelo valor menor, né? Vai ser o A1 mais 19 vezes a razão. Por que 19, Amanda? 20 menos 1. O meu A20 vai ser exatamente igual a 3 mais 19 vezes 2. Tudo bem? A20 igual a 3 mais... Se você fizer 19 vezes 2, você vai achar 38. Então, o 20º termo dessa tua PA, 3 mais 38, você tem 41. Tudo bem? É isso que ele está pedindo? Não, ele está pedindo a soma dos 20. Bacana. Então, esse A20 você vai guardar com muito carinho no seu coração para aplicar na fórmula da soma. Então, a soma dos 20 termos vai ser o primeiro, 3, mais o último, 41, vezes 20, todo mundo sobre 2, ok? Cancelei aqui, ó. Sobrou 10. Só escreve esse 10 direito. 10. Bacana. Olha aqui. A soma desses 20, então,
vai ser 3 com 41, eu tenho 44, que vezes 10, a gente vai ter a soma dos 20 termos igual a 440. Belezinha, gente? Tranquilo? Olha só, deixei meu Instagram aqui, tá? Quiser lá, Amanda MRRA. Não esquece o Instagram do Iango também, Iango de Almeida. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E acompanhar essa nossa rotina aí. Toda terça e quinta a gente vai ter vídeo novo. E no nosso próximo encontro a gente vai falar de PG, tá bom? Beijo! Depois eu sou porta. Tô até vendo que você vai fazer várias piadinhas agora. Joga preto e branco. Não, eu não vou apoiar, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Só tô... Eu saí, bati a porta. Ai, gente, eu achei que você fosse ficar... Não, mas eu vou. Ah, então, tranquilo.